Eu vou trazer para vocês quais são esses pressupostos, né? Então a psicologia positiva enfatiza muito a questão dos estudos das forças e virtudes humanas, tá? Os pontos fortes do ser humano, né? Então, qualidades como coragem, gratidão, esperança, amor, sabedoria, curiosidade e outras qualidades humanas são muito enfatizadas, são muito estudadas, tá? Então aqui a gente já tem uma mudança de enfoque, né? A gente está falando de uma psicologia que vai olhar como a gente pode gerar mais gratidão, como a gente pode desenvolver a nossa coragem, como a gente desenvolve estados internos de amor e de sabedoria. Isso tudo pode ser cultivado como uma semente que precisa ser regada, que precisa estar num terreno favorável para que essa árvore cresça, né? Então, como a gente pode fazer mentalmente para ter mais amor, mais sabedoria, mais compaixão, mais gratidão na nossa vida, ter mais coragem para fazer os nossos movimentos, né? Disso tudo se trata a psicologia positiva, tá? E é claro, ela vai focar também nas emoções positivas. Alegria, gratidão, contentamento, serenidade são qualidades humanas muito importantes de serem desenvolvidas, né? Que eu vejo hoje que na vida das pessoas, né? A gente, quando a gente está passando um problema emocional, a gente foca muito no problema em si. E tudo bem, a gente precisa compreender o problema que a gente está passando. A gente precisa entender todas as causas e consequências que geraram aquele problema. Mas muitas vezes a gente abre mão de a gente desenvolver essas habilidades, né, emocionais que ajudam até a ressignificar o olhar para esse problema. Não sei se está ficando claro para vocês, né? Muitas vezes a gente enfoca ali no meio copo que está vazio e na verdade tem meio copo cheio e tem muitas mais coisas aí em volta desse copo que a gente acaba deixando de lado. E a psicologia positiva justamente ela vem tentar resgatar de que não é só o problema que existe. O problema é uma pequena parte da experiência, mas não é a parte toda, completa. Porque quando a gente fica muito focado no problema da nossa vida, a gente dá muito significado julgador para ele, né? A gente começa a julgar, a gente começa a olhar só para o problema, a gente começa a ter críticas àquilo, a gente começa a ter aversão a certos processos, apegos aos outros, ou seja, a gente só consegue ver uma camada da nossa experiência, a gente fica muito focado naquele ponto. E a psicologia positiva ela é interessante porque ela propõe que não só você olhe o problema, mas você olhe o entorno, né? Então eu vou dar um exemplo, uma coisa que me ajuda muito do ponto de vista da saúde mental, aqui a Juliana colocando aqui, exatamente. Se eu não estivesse sendo claro, pessoal, por favor, vocês podem perguntar, colocar aí as questões de vocês, que daí a gente vai podendo entender, se entender melhor nessa conversa. É uma conversa aqui que a gente está tendo, né? Mas basicamente, então, por exemplo, para mim ajuda muito. Eu estou passando um problema, né? De alguma forma a gente está enfrentando um problema, seja financeiro, pessoal, relacionamento, uma briga, uma discussão. Naquele momento eu foco só naquilo. A minha mente ela fica tomada por ação e reação impulsiva. Eu passo a julgar, eu passo a criticar, eu ajo com o meu corpo, emoções vêm à tona, raiva, aversão, uma série de coisas. E eu vou tornando esse ciclo um pouco vicioso, porque eu vou reforçando o julgamento, eu vou falando que é muito ruim mesmo isso, né? Então no trânsito, isso é muito claro, né? A gente está lá no trânsito, daqui a pouco alguém fecha você, aí você já xinga a pessoa, daqui a pouco você quer acelerar para passar a mesma pessoa, e aquilo vai gerando um carrossel de emoções, e a gente vai sendo levado por toda aquela situação julgadora, isso vai nos desgastando. Do ponto de vista fisiológico, estamos desgastando o nosso organismo, estamos usando muito do nosso sistema de luta e fuga, né, para justamente dar conta daquela situação. Porém, né, justamente com a psicologia positiva, a pessoa fechou você no trânsito, você teve aquele impulso de raiva e tal, você até xingou, mas no mesmo momento que você faz isso, você fala assim, peraí, deixa eu abrir um pouco a percepção, não tem só isso acontecendo. Olha aqui, ó, meu filho está aqui comigo. Puxa, olha que bacana, tem uma árvore lá, que bonita aquela árvore, né? Tem pássaros ao redor, né? Tem uma chuva caindo, né? Então, você abre a percepção para reconhecer outras coisas que estão acontecendo naquele exato momento. E não apenas focando no estímulo que gerou a emoção perturbadora. Então, isso é muito poderoso. Né? Não é uma coisa muito fácil de ser feita,
Eu só dei um pequeno exemplo aqui, mas a gente pode ampliar a percepção do momento de estresse e não ficar só focando naquele elemento que trouxe o estresse ali para aquela situação. Então isso vale para tudo, pessoal. Isso vale, por exemplo, para uma situação financeira difícil que a gente está vivenciando. A gente está com pouco dinheiro, isso traz muito estresse para as pessoas hoje em dia, né? Os boletos chegando, a gente tendo que pagar e tal, e aí a dívida se acumulando. Mas ok, a gente tem aquele problema, a gente não nega que tem o problema. A gente vai entender o problema também, né? O que me levou para essa situação de ter menos dinheiro, de ter dificuldades financeiras, de eu ter muitas contas para pagar, de eu estar numa situação difícil financeiramente. Mas com a psicologia positiva e com o próprio mindfulness, que é um elemento muito forte dentro da psicologia positiva, o mindfulness, a gente consegue ampliar a percepção desse momento de escassez e entender que mesmo dentro da escassez, nós temos muitas riquezas, né? Então, eu sempre brinco, né? A gente acha que está com uma dificuldade financeira, mas você está vivo e esse corpo é um grande veículo e tem um valor imensurável. Todo dia que a gente levanta de manhã, a gente continua vivo, isso é um assunto para ser comemorado, né? É uma manifestação para ser comemorada. Só que muitas vezes, se a gente não tem essa noção da gratidão, que é um elemento importante da psicologia positiva, a gente deixa passar batido. A gente banaliza o fato de estarmos vivos. A gente banaliza o fato de termos alimentos, por exemplo. A gente pode ter dificuldade financeira para pagar as contas, mas todo dia a gente tem uma comida de qualidade. A gente tem boas relações, pessoas queridas que querem nos ver bem. A gente deixa de lado que muitas vezes a gente tem condições motoras de não depender de ninguém, de a gente poder sair caminhando livre na rua, olhando o céu. Então, todas essas qualidades e esses benefícios, eles estão presentes diariamente na nossa vida, mas a gente não consegue reconhecê-los. E a psicologia positiva ajuda a gente a posicionar mentalmente de uma forma que a gente faça esse reconhecimento. E reconhecer que a gente tem esse corpo humano, que a gente tem uma condição de movimento, que a gente tem condições de ter alimentos, que a gente tem condições de manter relacionamentos e de ter boas relações e de poder ter empatia pelas pessoas. Tudo isso é uma riqueza. Então, quando eu consigo significar tudo isso na minha vida, na minha experiência, quando eu volto a olhar para o meu momento de escassez financeira, conta bancária mais baixa, né? Que é um momento de estresse, eu vou falar assim, puxa, tem essa questão, mas olha quanta coisa eu tenho na minha vida que é valoroso. E a gente equilibra isso. E do ponto de vista da nossa experiência de sofrimento, pessoal, vai ser muito menor a experiência de sofrimento. Essa é a magia, essa é a alquimia de como os estados mentais eles são sutis e a gente pode fazer uma alquimia com eles, de modo que a gente preserve a nossa saúde. Porque hoje, se a gente for pensar em termos de intervenções médicas estudadas ao longo de muitas décadas de ciência médica, o que mais traz longevidade e saúde para as pessoas é a saúde mental. É exatamente isso. A saúde mental ela tem um papel tão preponderante na longevidade humana que ela é mais importante do que a modulação hormonal. Ela é mais importante do que uma atividade física. Ela é mais importante do que muitas outras coisas que a gente fala que ajudam, né, na longevidade. Mas a saúde mental tem um papel preponderante. E hoje nós estamos vivendo uma era, né, por isso que eu trago esse assunto da saúde mental recorrentemente nas minhas redes, estamos vivendo uma era do imediato. Estamos vivendo uma era do descartável. Estamos vivendo uma era da impessoalidade, em que a gente prefere ver o mundo por uma tela, a gente não quer se envolver, a gente quer ver o Netflix, a gente quer ver o Prime, a gente quer ver as coisas acontecendo por uma telinha dentro do conforto da nossa casa. Se por um lado isso facilita o acesso a muitas informações, por outro lado existe um efeito colateral que é indesejado, que é o quê? A perda e a pobreza das relações. A gente passa a se conectar com pessoas imaginárias que a gente cria aqui no Instagram, no YouTube, né? A gente conhece só uma parte, uma casca das pessoas que a gente gosta de acompanhar aqui, e a gente não conhece as pessoas profundamente porque a gente não se expõe a essas relações. E isso vai criando um vazio de significados interpessoais que vai gerando um vazio interno.
Afinal de contas, nós somos seres sociais, nós precisamos nos conectar, nós gostamos de trocar. Apesar disso, após a pandemia ter nos trazido desafios, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, mas no fundo, quando a gente tem uma troca verdadeira com as pessoas, de afeto, de carinho, de toque, a gente se sente nutrido, não é mesmo? Talvez para um autista isso é difícil, mas para a maior parte das pessoas que não é autista, é muito boa essas trocas. Do ponto de vista da saúde mental, existe um abastecimento. Então, deixa eu até ver aqui que alguém comentou alguma coisa anteriormente. A Juliana colocou: em uma situação de desemprego, foquei naquilo que eu sabia fazer dentro da minha profissão e eu estou conseguindo resultado. Justamente, exatamente isso que a Juliana colocou, né? Porque quando a gente está passando um pequeno problema, a gente tende a aumentar muito esse problema. A gente tende a botar um microscópio e só olhar aquilo. E a gente perde de vista a noção do entorno, das conectividades todas ao redor. Até hoje eu coloquei um story sobre interdependência, aquele símbolo do nó sem fim. Aquilo é um símbolo budista, mas é um símbolo muito poderoso para compreender tudo isso que a gente está aqui falando. As coisas são interdependentes, né? E se a gente está passando algo difícil na nossa vida, a gente deve compreender isso, deve entrar num processo de aceitação radical que o Mindfulness propõe. Essa aceitação radical não quer dizer uma não vontade de transformar essa situação, mas simplesmente o fato de que a situação aconteceu. Tudo bem, eu não preciso negar isso, por mais difícil que seja, faz parte da minha experiência. Mas a minha experiência não é só isso. A minha experiência é muito maior que isso. É o ar que eu respiro, é a cama que eu deito, é a roupa que eu visto que me deixa com calor, que faz eu não passar frio, é a água que eu bebo e nutro as minhas células. Entende que tem tanta coisa para a gente focar na nossa experiência que é nutridora e de alguma forma a gente depende de uma série de coisas ao nosso redor para a gente poder manter aqui a gente funcionante nesse universo, né, nesse momento. Então não vale a pena a gente focar apenas no problema. A gente pode entender o problema, aceitar que ele está fazendo parte da nossa experiência, mas entender que a gente tem tantas facilidades na nossa vida. Isso tem a ver com psicologia positiva. Isso é diferente da crítica, né, que muitas pessoas fazem, a positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? É a pessoa passar pelo problema, nem querer olhar o problema. Ah, não, é tudo bom, vamos fazer o mantra, vamos bola para frente. Não é exatamente isso a positividade, né, a psicologia positiva. A psicologia positiva ela não nega a dificuldade está ali, mas eu vou procurar ampliar. É diferente de eu negar a dificuldade e tentar criar uma situação artificial em que tá tudo bom, tá tudo perfeito, não posso, não, tem uma tristeza, não, mas já vai passar. Isso não funciona, pessoal. Isso não funciona. A gente precisa entender esses estados emocionais quando eles batem também e se manifestam. A única questão que a psicologia positiva está querendo fazer é ampliar o espectro. Então, se por um lado, né, a psicologia mais tradicional compreendeu profundamente as emoções negativas, a raiva, o orgulho, o ódio, o ciúme, etc., a psicologia positiva ela está tentando compreender o potencial humano. É a coragem, é a gratidão, é a atenção, é a empatia, é a felicidade, né? Então, muito interessante essa contribuição para a nossa vida, né? Então, quando você estiver num processo muito negativo, ciclo vicioso, é hora de você conseguir quebrar um pouco isso. E conseguir quebrar, às vezes, é justamente você se colocar na percepção de que tem muita coisa boa na sua vida, né? Isso faz muito bem. Isso faz a gente olhar para o problema de uma forma diferente. Isso é capaz de a gente ter um insight poderoso em que a gente acha uma solução para o nosso problema. E vários cientistas e vários sábios, eles tiveram profundos insights repentinos quando eles estavam numa situação de ampliação da consciência. Então até tem aquela história do Newton, né? Do Isaac Newton, que descobriu todas as leis, né? da gravidade, a lei da inércia, etc. É um gênio, né? E conta-se que Newton teve a percepção,
né, todo o insight da gravidade quando ele estava sentado embaixo de uma árvore e uma maçã cai na cabeça dele, e naquele momento de meditação que ele estava contemplando o horizonte, cai a maçã e plim, lei da gravidade. Então, esses profundos insights, que nem o Arquimedes também, que, né, a teoria dos vasos comunicantes, ele percebe aquela lei quando ele estava num momento de relax, completamente descontextualizado do problema que ele queria resolver, e ele entra numa banheira com água e a água sai, né? Com o volume do corpo a água sai, e ele tem essa eureka, né? Esse grande insight que tem esse poder de se manifestar ali subitamente. No caso da experiência nossa, não é diferente. A gente também tem todo o potencial de dar esses eurecas, de ter esses insights, esses lampejos de consciência em que a gente consegue compreender profundamente muitas coisas da nossa vida. Mas para que isso se manifeste na nossa vida, é preciso esse recolhimento, essa contemplação, esse momento de eu estar aqui apenas nessa atividade. E aí a proposição sempre que a gente vem fazendo para as pessoas, e dentro do meu trabalho médico, eu sempre proponho na saúde mental, vai participar de grupos de constelação, vai participar de treinamento de mindfulness, da nossa comunidade aqui, Mente em Equilíbrio, Vida Plena, porque é justamente quando a gente dá o direito de poder estar nesse recolhimento e perceber o que está se manifestando, é que às vezes a gente tem um insight, né? E isso também ajuda a gente a tirar o foco excessivo e julgador que a gente está fazendo do nosso problema, né? A gente está ampliando o problema muito mais do que ele é realmente, né? E uma coisa que a gente pode comprovar isso tudo que eu estou falando é, olhe para a tua vida há um ano atrás, os problemas que você estava enfrentando há um ano atrás. Pega teu diário, veja lá o calendário, tenta lembrar os problemas que você estava vivenciando um ano atrás. Talvez 90% deles não faça sentido nenhum hoje em dia. Aquilo lá não te afeta mais, é zero que te afeta. Mas naquele momento aquilo te tomava. Você achava que aquilo era a coisa mais real do mundo, né? Então, quando a gente começa a olhar em perspectiva, relativizando, a gente passa a não dar tanta valor, tanta reificação para o problema que a gente está passando. Porque a gente sabe que isso vai mudar. Daqui um ano à frente vai ser outras coisas, se a gente estiver aqui, né? Vão ser outras percepções, outros problemas, tudo que está me fazendo sofrer agora já vai estar em outro patamar, já vai ter se transformado. E quando a gente começa a ter a confiança nisso, a gente passa a viver com menos desgaste emocional. A gente passa a valorizar muito mais o nosso potencial humano. A gente não se desgasta tanto mais com as coisas. E aí sim, a energia do nosso sistema está disponível para a gente focar nas coisas de potencial humano, aumentar a nossa produtividade, aumentar o nosso insight, aumentar a nossa sabedoria. Por quê? Porque a gente não está se desgastando tanto para as coisas negativas da nossa vida, né? Para os nossos problemas. A gente consegue já transcender esses problemas, já transformar esses problemas rapidamente. É uma habilidade mental que vai se, né, gerando dentro da gente, que passa a fazer uma pessoa vivenciar muito mais um estado de estabilidade mental, de foco, de concentração, de flow, que a psicologia positiva estuda muito, que é o flow, é você conseguir fluir e se concentrar o máximo numa atividade que você está realizando, sem se dispersar e se desgastando minimamente. E aí o mindfulness também, eu sempre brinco que mindfulness é um treinamento que leva você a ter um processo ecológico, energético, porque você consegue desgastar menos a sua energia e consegue focar sua atenção no que realmente é necessário naquele momento. Ou seja, você poupa energia a longo prazo e isso te dá mais anos de vida, né? Então, do ponto de vista energético, as suas mitocôndrias são poupadas, você vai usando a energia de uma forma muito mais racional, com muito menos desgaste hormonal, e você passa a ter mais telomerase, mais telômeros, e o teu DNA passa a oxidar menos, passa a ter menos apoptose celular, né, morte celular, e você passa a ter essa habilidade mental de lidar, né, com as coisas do dia a dia. Então, pessoal, era uma livezinha curta para falar de psicologia positiva. Se alguém tiver aqui alguma dúvida,
pode me mandar agora aqui o comentário. Desculpa o horário da live, eu sei que sábado, assim, esse horário o pessoal já está em outras atividades, mas eu não queria deixar o conteúdo aqui, né, da psicologia positiva, porque eu acho que é tão interessante a gente refletir sobre esses pontos, né, que a gente está aqui conversando. E sempre lembre disso, o que eu quero que vocês levem dessa live é assim: não confie tanto no seu problema, não se identifique tanto com o seu desafio, porque na realidade ele é mutável, ele vai mudar, daqui 1 ano vai ser outra coisa, daqui 10 anos não vai fazer sentido nenhum na sua vida, né? A gente sempre fala muito da impermanência, as coisas estão completamente mudando o tempo inteiro. Para que focar tanto no problema que você está vivenciando hoje? Não negue, ele faz parte, ok, eu tenho que resolver isso, mas não dê toda a tua energia para ele. Reconheça que na sua vida você tem coisas maravilhosas que você pode agora desfrutar, né? O ar que você respira, a água que você bebe, as pessoas queridas da sua família, né? A locomoção, a sua saúde, tem tanta coisa boa para ser comemorada e para ser valorizada, né? Então aquela história de um pouquinho de gratidão todo dia, isso não é mentira não, pessoal, isso transforma o nosso corpo, poupa o nosso corpo. E eu faço um convite muito especial para vocês que ficaram até agora. Entrem na comunidade Mente em Equilíbrio Vida Plena, porque a gente aprofunda muito mais esses temas que eu trouxe aqui. Está disponível no link da minha bio. Nós já estamos lá com bastante pessoas praticando, se encontrando uma vez por mês. É um momento de troca muito legal e a gente pode ter a oportunidade de dar esse timing na nossa vida para a gente poder se dedicar para aquele insight, para aquele reconhecimento, para a gente poder respirar, para poder parar um pouco, para poder realmente sair, né, desse ciclo vicioso que muitas vezes a gente se enfia. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima live, pessoal. Fiquem bem, fiquem em paz. Bom sábado para vocês. Até mais.